Bom dia, pessoal. Acho que já dá para iniciar, né? Já são quase 8h05. Hoje vou substituir o Dr. Fernando na reunião geral da hematologia e vamos começar com a aula da Manu, nossa R2, que vai falar um pouquinho sobre transplante em síndrome mielodisplásica, tá? Depois ela compartilha o artigo com vocês, mostrando as recomendações da Sociedade Europeia. Manu, pode começar, tá? Bom dia, gente. Como o Lucas já apresentou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre TMO na SMD, um artigo que o próprio Dr. Fernando é autor aí como parte do grupo que escreveu e sumarizou essas recomendações. E aí a gente vai fazer uma introduçãozinha rápida, uma metodologia e discutir propriamente o artigo para a gente chegar às nossas conclusões. Para a gente trazer o que é o tema, né? Já que a gente tem residente de clínica, tem interno, tem muita gente, um grupo bem heterogêneo assim na aula, vamos primeiro definir SMD, né? É um grupo muito heterogêneo de malignidades mieloides, e aí a gente vai ver mais na frente que tem várias classificações dessa SMD, e ela é caracterizada por citopenia, displasia e clonalidade. Então a gente tem que ter esse trinômio, né, para poder dar o diagnóstico de síndrome mielodisplásica. Por que eu estou dizendo que tem que ter os três, né? Quando a gente vai para essas entidades que são todas semelhantes, porém muito diferentes, né, que é o CHIP, o ICOS, o CCUS e a síndrome mielodisplásica, a gente vai avaliar justamente esses três parâmetros, né, citopenia, displasia e mutação. E aí, a presença dos três parâmetros é que dá para a gente o diagnóstico de síndrome mielodisplásica. Senão ele vai ser encaixado em alguma outra dessas classificações, seja a citopenia clonal de significado indeterminado, seja a citopenia idiopática de significado indeterminado, ou seja, a hematopoiese clonal de significado indeterminado, né? Então, eu tenho que ter as três alterações para poder chamar de síndrome mielodisplásica. E aí, como eu tinha falado lá no começo também, ela é muito heterogênea. Então, só aí dentro da classificação da rua, a gente vai dividir em dois grandes grupos, né? Que é o definido morfologicamente e o definido geneticamente, sendo geneticamente definido tendo 3 classificações e o morfologicamente definido tendo 6 classificações. Então, a gente tem aí 9 tipos de SMD pela quinta classificação da OMS. E depois que a gente diagnostica essa SMD, a gente tem que prognosticar essa SMD, né? Classificar o risco dela. E aí a gente tem vários scores de risco, mais famosos, o IPSS, o RPSS e o MPSS. Qual a diferença entre eles, né? Cada um deles é um pouquinho mais refinado, o IPSS é o mais antigo, que leva em conta menos parâmetros. Depois, quando a gente vai para o RPSS, a gente já tem uma pontuação importante atribuída à citogenética, e quando a gente vai para o MPSS, a gente vai ter uma pontuação importante atribuída às mutações genéticas relacionadas. Então, a gente vai considerar aqui no MPSS tanto as mutações cromossômicas como mutações genéticas, né? Vai dividir ele em 6 grupos, sendo esses 6 grupos o muito baixo risco, risco moderado baixo, risco moderado alto e o risco alto. E ele tem uma precisão bem melhor do que os outros IPSS anteriores, então atualmente seria a nossa preferência. Pode ser calculado online, porque cada mutação vai atribuir aí uma pontuação específica, então é difícil de você memorizar, e é difícil de memorizar porque ele avalia 31 genes durante a pontuação do MPSS. Então, para isso você precisa de um NGS, né, de um painel de mutações desse paciente. E por que a gente vai falar de SMD e TMO, né? Por que é tão importante? O TMO na SMD ele é o único tratamento curativo e ele gera desfechos melhores nos pacientes elegíveis. Então, é importante demais que a gente indique esse tratamento quando o paciente puder fazer, né? Esse artigo ele traz uma metodologia de avaliação de painel de especialistas. Então, o que a gente vai ver são perguntas guia determinando uma avaliação por esses especialistas que foram escolhidos aí pelo EBMT. Eles tinham que votar em qual seria o consenso, e o consenso era estabelecido a partir de 66% dos especialistas. Então, algumas perguntas a gente vai ver que não vai ter consenso. E as respostas são baseadas em revisão de literatura de 2017 para frente, porque foi o último consenso do EBMT sobre SMD que tinha saído. Então, tudo de literatura que veio daí para frente é que vai ser avaliado para esse consenso novo. E aí,
a gente tem ensaios clínicos comparando o transplante e o tratamento clínico, para mostrar para a gente por que o transplante é tão importante. E aí, esses ensaios clínicos nunca foram ensaios clínicos randomizados, mas sim ensaios clínicos de atribuição biológica, que o que é isso, né? A gente vai dividir em grupos de acordo com a disponibilidade ou não de doador, e não a randomização propriamente dita, né? Quem dividiu o grupo foi a atribuição biológica deles. E aí, nesses ensaios randomizados, ou nesses ensaios de atribuição biológica, os melhores resultados foram nos pacientes transplantados abaixo de 75 anos. Ele destaca lá esse trabalho que trouxe para a gente uma comparação entre o condicionamento RIC, a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é o RIC, mas só adiantando, quando a gente vai condicionar para o transplante, a gente tem dois tipos de condicionamento em relação à intensidade, né? A gente tem o RIC, que é o condicionamento de intensidade reduzida, e a gente tem o MAC, que é o condicionamento mieloablativo. E aí, nesse trabalho, ele comparou o RIC, que é o condicionamento mais brando, né, com a melhor terapia disponível para esse paciente, que seria ou hipometilante ou tratamento de suporte, em pacientes selecionados aí de 50 a 75 anos com SMD de alto risco. E nesse grupo de pacientes, a gente viu que os pacientes transplantados, 48% deles tinham OS em 3 anos, né, um overall survival, e só 27% dos que não tinham transplantados ainda estavam vivos. Então, é uma diferença bem importante aí, quando a gente compara o condicionamento mais brando com a melhor terapia para esse paciente que não seja o transplante, né? E aí, na análise de objetivos secundários, ele também mostrou que a terapia do transplante foi custo-efetiva e que não houve diminuição na qualidade de vida entre os pacientes que transplantaram e os que não transplantaram. Dentro da análise de subgrupo, um questionamento importante era se os pacientes com mutação do P53, que são pacientes que vão mal mesmo no transplante, né, eles teriam benefício no transplante também, e mesmo eles tiveram um benefício de OS, bem como os pacientes com IPSS-M muito alto. Então, todo mundo teria benefício em transplantar dentro desses grupos, né? E aí o EBMT traz para a gente também os dados deles, de 2010 a 2020, que mostram para a gente um aumento bem grande da quantidade de transplantes, né? Um aumento geral de 66%. E um aumento bem expressivo nos pacientes mais idosos, que é essa curva verde, dos 65 aos 79 anos, muito provavelmente por esse advento aí do condicionamento RIC, né? Um condicionamento um pouco mais brando, e fazendo com que eles representem 1/3 dos pacientes transplantados, o que é bastante coisa entre 2010 e 2020. Falando em comparação entre o RIC e o MAC, né? O MAC, que é o condicionamento mieloablativo, ele costuma oferecer uma melhor sobrevida, um melhor controle de doença nos pacientes que têm condição de transplantar com ele, que são os pacientes robustos, né? E principalmente nos pacientes de alto risco. E o RIC tem um benefício muito grande, que é expandir a indicação de transplante, porque eu consigo incluir mais pacientes para transplantar quando eu faço o RIC. Então, indivíduos mais velhos, com comorbidades, eles puderam ter a oportunidade de transplantar com um risco que não foi significativamente maior de recaída. Então, o MAC seria mais adequado para pacientes que têm uma condição de transplante melhor, ou seja, pacientes robustos, porque ele traz melhor benefício no sentido de a doença não retornar, mas o RIC faz com que eu possa transplantar pacientes que não teriam condição de transplantar com o MAC. Então, no final, quando a gente compara os dois, o benefício de OS é o mesmo, porque eu estou comparando grupos diferentes de pacientes. O Hércules apresentou esse trabalho ano passado para a gente, mostrando que os dois teriam o mesmo benefício, né? E aí, falando em relação ao doador desses pacientes, também da prática do EBMT aí de 2010 a 2020, né, a gente teve um crescimento exponencial do APO, que é essa curvinha azul aí, que vocês podem ver que o ângulo alfa em relação ao eixo X subiu muito, né? A gente teve um crescimento do APO aí, que era 2,4 em 2010 para 16,5% dos transplantes em 2020. Então, é um crescimento bem importante. E esse provavelmente se deve aí à plataforma da Cicloplois, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. Mas crescendo bastante aí a disponibilidade de doador também proporcionando com que o transplante fosse uma terapia mais viável para os pacientes. Ainda falando dos dados do EBMT aí de 2010 a 2020, ele traz para a gente que em todos os transplantes, né, houve uma melhora de PFS, houve uma melhora da taxa de mortalidade relacionada ao transplante e houve uma melhora das taxas de recidiva. Então, todos esses parâmetros aí tiveram melhora ao longo desse tempo.
E ele indica alguns fatores que devem ter sido responsáveis pela melhora desses índices, que seria o melhor tratamento de infecções, o refinamento dos regimes de condicionamento, aí com a responsabilidade sendo atribuída ao RIC, que fez com que a gente pudesse adequar melhor os pacientes não robustos, né, os pacientes pré-frágeis, o condicionamento do transplante, e o melhoramento no monitoramento e nos cuidados de suporte desses pacientes, principalmente aí se devendo à plataforma de uso da Ciclopós nos transplantes para prevenção de GVHD, né, que subiu de 2010 de 1% para 59% dos transplantes APO em 2020. Nenhuma diferença foi notada quando a gente compara a fonte de células-tronco, então, independente de ser de sangue periférico, de ser medula, a gente não viu diferença aí significativa estatisticamente nesses pacientes. E agora falando do perfil genômico no transplante, que é o que esse artigo se propõe mais, né? Para classificação, a gente precisa basicamente de duas mutações, aquela classificação da RU que a gente viu lá no começo, que é o F3B1, que é ligada aí à antiga anemia de sideroblastia anel, e o P53, que vai mudar muito aí a nossa avaliação sobre o risco desse paciente, né? Mas para a classificação do IPSS-M, a gente precisa de muitos outros genes, que a gente tinha visto que eram mais de 30 genes, né, lá no começo. Então, a gente precisa de um painel genético substancialmente maior. E aí o ideal seria que isso fosse feito por NGS. O NGS de medula e de sangue periférico, ele não tem diferença nos estudos que foram avaliados, né, identificariam as mesmas mutações, e ele ressalta muito que esse estudo genômico ele não deve ser interpretado sozinho, mas sim no contexto da morfologia e da porcentagem de blasts, porque só a mutação, só a parte de definição de clonalidade não define para a gente o que a gente vai fazer. Tanto que a gente pode ter só aquelas outras entidades que a gente tinha visto lá no começo, né? Só uma clonalidade sem significado, sem expressão. E aí, falando um pouquinho mais do IPSS-M, ele traz que de vantagens, ele foi validado também, tanto para SMD primária quanto secundária, ligada à terapia, né? E que ele estima a sobrevida de pacientes sem tratamento, porque foi assim que o estudo foi desenhado, e é superior ao IPSS-R. Então, ele ajuda você a tomar decisões mais precisas para esses pacientes, fazendo com que eles tenham uma melhora de sobrevida e uma melhora de risco de recidiva pós-transplante. Além do IPSS-M, né, a gente tem a classificação taxonômica. O que é taxonômica, né? Lembrando lá da biologia, é nomear uma coisa. Então, aqui a gente vai nomear uma doença, porque a pontuação ela pode ser atribuída de forma semelhante a duas dessas mutações, mas cada uma delas tem uma particularidade. Então, a gente tem todas essas na classificação taxonômica da SMD, e aí ele coloca um exemplo lá no artigo, que seria, por exemplo, essas duas mutações que pontuam igual, que é a mutação do DDX41 e a mutação do P53, só que mudaria completamente a nossa abordagem, porque a mutação do DDX41 é muito ligada a GVHD agudo, então esses pacientes, a gente selecionaria melhor um doador para ele, para menos riscos de GVHD agudo, trataria logo já pré-definido, né, com a ciclo pós. Já um paciente com P53 mutado, a gente poderia considerar ensaio clínico, porque apesar de ter um resultado melhor do que não transplantar com o transplante, né, a gente ainda tem um resultado pior do que as outras SMDs. Então, o fato de ser uma mutação ou outra mudaria a nossa abordagem aí. Investigar também nesses pacientes predisposição germinativa é importante. Os pacientes têm predisposição germinativa em 5 a 10% dos casos, e as implicações clínicas disso são a seleção de doadores, porque se ele tem uma mutação germinativa, o doador familiar talvez não seja o mais adequado, o aconselhamento genético da família e a implementação de estratégias de condicionamento dedicadas às mutações específicas, por exemplo, o DDX41 que a gente acabou de falar, né? E aí ele traz um questionamento dentro daquelas perguntas lá para o painel de especialistas, que é quando é que a gente deveria avaliar a elegibilidade do paciente. E ele coloca que esse momento seria ao diagnóstico. No momento em que você diagnostica a SMD, você tem que ver se esse paciente
elegível ou não. E quando a gente fala em elegibilidade, a gente tem 3 critérios principais: se a doença é elegível, se o paciente é elegível e se há um doador elegível. Então, tem que ser um processo compartilhado entre os valores do paciente, do doador e do centro onde você está, para ver o que é possível ser feito por esse paciente. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 3 entidades, né? A doença, o paciente e o doador. Quando a gente fala da doença, a gente vai ter que falar sobre o que é que a gente está diagnosticando nesse momento, se nesse estágio de doença ela é potencialmente uma indicação de transplante. E aí é bem definido que nos pacientes de alto risco, eles devem ir para transplante ao diagnóstico. Nos pacientes de muito baixo risco, não há necessidade de uma forma geral. Mas nos pacientes que estão ali no meio, né, ali você deve avaliar individualmente cada um, porque eles são potenciais candidatos. E aí, se é um paciente de predisposição germinativa, seria um indicativo de você levar para transplante. Se é um paciente com citopenias dependentes de transfusão, sem resposta às terapias que você já tentou, ou com perda de resposta às terapias que você já tentou, ele deveria ser encaminhado para transplante também. SMDs relacionadas à terapia e SMDs hipoplásicas também deveriam ir para transplante. E os ligados à síndrome VEXAS, por conta da morbidade associada ao estado inflamatório. Aí só para a gente relembrar um pouquinho o que é VEXAS, né, que é uma síndrome definida aí um pouquinho mais recente, então talvez muita gente não tenha tido contato, e é uma doença rara mesmo. A síndrome VEXAS é um acrônimo, onde a gente pega cada uma das letrinhas e elas vão significando alguma coisa, né? V de vacúolos, que estão presentes nas células mieloides desses pacientes, a gente vai ver na morfologia. O E é do E1, que é a enzima que não é produzida pela mutação do UBA1, que é o gene da ubiquitina, que vai fazer os acúmulos de proteínas citoplasmáticas, que vai levar a muitas das manifestações da doença. O X, porque é ligado ao cromossomo X. O A, de manifestações autoinflamatórias, que vão aí parecer doenças reumatológicas, né? Como artrite reumatoide, lúpus, a apresentação seria semelhante com febre, fadiga, rache, dor nas juntas, ou mesmo artrite, e o S de mutações somáticas. Então, essa presença da síndrome VEXAS seria uma das indicações da gente transplantar pela morbidade associada à doença, e não propriamente pelo risco lá quando a gente calcula no início. Passando ainda para falar sobre a doença, né? Os países de renda baixa e média, muitas vezes não tem NGS disponível. Então, acaba que não tem como você fazer essa estratificação pelo IPSS-M ou mesmo pensar em transplantar pelo risco associado às mutações somáticas ou a mutações específicas que esse paciente tenha, como a do P53. Então, nesses países, ele coloca que é adequado você utilizar os critérios mais antigos, que seriam baseados em citogenética, a quantidade de blastos na medula e as citopenias desse paciente, que significariam a gente usar o IPSS-R. E esses fatores devem ser guia na decisão de transplante, mas eles não são fatores fechados, definidores, né? A gente vai avaliar em um contexto. Quando a gente fala do paciente, o que a gente vai ter que avaliar é a idade desse paciente, se é uma opção viável. No EBMT, ele coloca que até a 8ª década de vida seria viável a gente transplantar, acima da 8ª década não teria mais tanto benefício, porque esses pacientes já têm uma fragilidade associada muito alta. No Brasil, por lei, né, a gente só pode transplantar até os 75 anos, uma portaria do Ministério da Saúde, atualizada aí há mais ou menos uns 5 anos, antes disso era só até os 60, mas atualmente aqui a gente só pode indicar transplante até os 75 anos. E além da idade, né, o que seria talvez até mais importante é a gente avaliar a performance desse paciente. E aí ele coloca 3 ferramentas importantes para a gente, sendo que 2 delas já aprovaram um impacto prognóstico significativo, que é o KPS, que é o Karnofsky, e o HCTCI, que é o índice de comorbidades ligadas ao transplante. Então, um Karnofsky com mais que 80%, e um HCTCI de 0 a 2, que seria um risco baixo intermediário, seriam os ideais para a gente transplantar. Esse risco específico aí de fragilidade relacionado à SMD, ele não tem tanta validação contra os outros dois, mas ele também pode ser utilizado e ele deveria ser menor do que 0,3 para a gente indicar o transplante. É importante avaliar no paciente também a sobrecarga de ferro transfusional, porque são pacientes politransfundidos aí pelas citopenias, né?
E só que isso não deve estabelecer uma contraindicação de transplante e nem deve atrasar o procedimento nos pacientes de alto risco. O ideal é que a gente estabeleça uma terapia de quelação de ferro se esse paciente tiver indicação, mas essa terapia de quelação de ferro ela não é mais importante do que o transplante, principalmente nos pacientes de alto risco. Quando a gente fala do doador, o aparentado ele tem os melhores resultados. Os não aparentados jovens podem ser melhores do que o apto. Ele coloca que tem uma sobrevida semelhante, contudo tem uma taxa maior de recaída no apto, porque a gente vai tentar manejar esse GVHD crônico de uma forma que é um pouco mais complicada do que manejar no NAP. Então acaba que a gente tem uma taxa de recaída maior e uma taxa de incidência de GVHD crônico maior nesses pacientes do apto. Então, os NAPs jovens seriam preferíveis ao apto, apesar de não mudar a sobrevida global. E a idade do doador é muito importante também, por conta da falha de enxertia nos doadores mais velhos. Outra pergunta que ele faz é o tempo ideal desse transplante, né? Quando transplantar o paciente. E não houve consenso na votação dos especialistas, eles não conseguiram chegar àqueles 66% para indicar formalmente aí quando é que seria o momento de transplantar. Mas eles colocam algumas recomendações a quais eles chegaram a um consenso, que é não utilizar só o IPSS para definir o momento ideal, porque isso vai variar daquela taxonomia, de outras comorbidades do paciente, do doador disponível, então só o IPSS-M ele não é suficiente. Ficou como consenso que ele deve ser imediato nas SMDs de alto risco, independente da idade, e que nas SMDs de baixo risco, a gente tem dois momentos aí entre o tardio e o imediato, o tardio sendo mais benéfico nos pacientes até 60 anos de idade e o imediato nos pacientes mais velhos, que têm uma expectativa de vida maior. Então, pacientes maiores de 60 anos com uma boa expectativa de vida, esse transplante deveria ser imediato na SMD de baixo risco. Aí, nos pacientes daquele risco intermediário, que é aquele momento que é um pouco mais difícil de você estabelecer a indicação, realmente não foi chegado a um consenso de qual time desse transplante. Outra questão levantada aí no painel de especialistas foi a necessidade de tratamento citorredutor. E aí ele coloca que as evidências são limitadas. Tem um estudo de 2017 que traz que deveria ser empregado a terapia citorredutora com hipometilante para todos os pacientes com maior ou igual a 10 blasto na medula óssea. E aí esse é um estudo único, a gente não tem evidências maiores sobre isso, mas o painel manteve essa recomendação, só que não houve consenso sobre o tipo de tratamento citorredutor. O do estudo era com hipometilante, mas eles não chegaram a um consenso sobre qual citorredutor utilizar. Então, eles chegaram à conclusão de que tem que fazer, mas não com o quê. E aí, em relação ao regime de condicionamento desses pacientes, né? Como a gente já tinha falado, o RIC e o MAC, que não tem diferença em PSF e em OS, mas eles têm que ser adequados a cada tipo de paciente, né? O RIC foi associado ao maior risco de recaída, mas tem uma redução na TRM maior em comparação ao MAC. Então, vai depender de quem é o paciente que você está transplantando, né? E o painel não chegou a um consenso sobre a profilaxia de GVHD, se seria melhor com ATG ou se seria melhor com a ciclopós. E outro questionamento que eles fizeram foi a avaliação de doença residual mensurável após o transplante. Qual seria o método, quem seria o paciente que seria avaliado, né? O método, ele coloca que um dos melhores seria avaliar as mutações somáticas específicas do paciente, ou seja, você faria um NGS para avaliar o que é que ele tem de mutação antes do transplante e procuraria via NGS de novo essas mutações no pós-transplante. E tem estudo mostrando que quando a frequência alélica desses pacientes, né, dessas mutações, são maiores do que 0,5 no D+30, a gente tem um risco elevado de progressão de doença e de recaída desses pacientes. E aí, a conclusão deles foi que tem evidência suficiente para usar a doença residual mensurável via NGS como um monitoramento dos pacientes pós-SMD. Só que a gente tem outros parâmetros de monitoramento também, não só a DRM por NGS, né? A gente tem o quimerismo, tem a DRM por NGS, tem outros tipos de DRM, né? Feito com citometria, e no caso do quimerismo, a gente tem como fazer por 3 formas: citogenética, FISH e PCR. A citogenética é basicamente você identificar o cromossomo sexual do paciente, se ele tiver um sexo diferente do doador, né?
O FISH seria no mesmo sentido, para a gente procurar também promoção sexual, já o PCR não teria uma acessibilidade um pouco melhor, né? E o NGS, para quimerismo, também tem uma acessibilidade melhor ainda, que é esses primeiros 3 métodos aí, a gente tem acessibilidade de 1 a 5%, que aumenta em mais de uma casa decimal. Em uma casa decimal, acessibilidade para 0,3%, quando a gente fala de pesquisar esquimerismo por NGS. A DRM por NGS, ela é viável, no entanto, ela ainda não foi padronizada e a gente precisa definir a relevância clínica disso. Se seria suficiente para estabelecer um novo tratamento, como é que essa DRM guiaria os próximos passos do tratamento desse paciente. E, além disso, a gente tem também a avaliação de abordagens para reduzir a recaída nesse paciente e o tratamento preventivo de pacientes de alto risco, ou com DRM positiva, ou com um alto risco de recaída depois. E aí você poderia fazer DLI, imunossupressão gradual, hipometilante pós, imunoterapia celular. Aqui ele também não chega a um consenso do que é que seria o mais importante, do que é que seria o ideal. Ele só coloca que as 4 abordagens aí são viáveis. E aí, como conclusão, a gente tem que o painel genômico nesses pacientes, ele vai ajudar a gente a decidir o que vai fazer, mas é essencial que a gente, não o diagnóstico, estabeleça se esse paciente é elegível ou não a transplante, baseado nos fatores de risco da doença do paciente e qual doador que ele tem disponível, além de questionar o paciente sempre os valores e desejos dele. Então, concluindo que o IPSS-M, a definição de mutações, elas são realmente definidoras nessa parte em relação à doença, que a performance status, as comorbidades e o índice de fragilidade são determinantes em relação ao paciente, a disponibilidade de doador é realmente sempre necessária, porque a gente sempre vai fazer o transplante alogênico aqui, e se o paciente deseja ou não ser transplantado, né, para a gente poder definir o que é que vai ser feito para esse paciente. Dúvidas? Vamos tirar com o Lucas. Obrigada, gente. Manu, parabéns, tá? Excelente aula, excelente explanação. Acho que foi muito claro, sobretudo nos conceitos iniciais, né? Mas também nessa parte envolvendo o transplante, tá? Eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente só reforçar, rebater, né? Acho que nunca é demais a gente reforçar alguns conceitos iniciais, né? Até falando um pouquinho de mielodisplasia. Hoje, cada vez mais, né, você vai ler literatura internacional, vai se focar muito na importância do painel mieloide, tá? É uma coisa que a gente ainda vê com um certo desdém, porque não é nem perto da nossa realidade, não só a realidade SUS, mas de boa parte dos centros privados, né? A gente sabe hoje que os painéis, que são kits fechados, que avaliam várias mutações, conseguem pegar algo entre 80% a 90% das mielodisplasias envolvendo pelo menos uma mutação, e várias delas têm combinações de mutações, certo? Então, e desse subgrupo aí que está negativo, óbvio, nem todo painel é tão completo. A gente tem uma parcela razoável de pacientes com alterações de liagem germinativa, que não muitas vezes são incluídos nesses painéis clássicos de doença mieloide. Então, além dos critérios hoje que a gente vai ter que lançar mão, né, de citopenia, presença de displasia na lâmina, né, do mielograma e na biópsia, né, uma avaliação combinada, a gente também tem que lançar mão, sempre que possível, do painel, que infelizmente não é realidade para a gente. E aí, focando um pouquinho mais na questão de estratificação, é legal da mielodisplasia que você vê bem a evolução temporal, até do ponto de vista tecnológico, né? Quando a gente iniciou mielodisplasia, antigamente mielodisplasia era considerada anemia refratária, né? Anemia refratária que não respondia com ferro, com B12 e ácido fólico, ficava aquela anemia refratária, ninguém sabia muito bem o que era, vi que tinha células anômalas ali. Depois foi chamado de uma condição pré-leucêmica, né? Que é um termo que muitas vezes é verdade, mas é inadequado. Depois a gente entendeu que é uma entidade mesmo, a neoplasia mieloide por si, e quando a gente começou a classificar a mielodisplasia, dos pacientes que iam pior, dos que iam melhor, as primeiras coisas que a gente via que era o quê? O mais grosseiro, que eram citopenias, né? Que é a base do IPSS. O IPSS valoriza muito as citopenias. Quando a gente vai para o RIPSS, né, o IPSS revisado, já tem um peso segue tendo um peso muito grande a questão das citopenias, mas ganha um peso muito relevante
o cariótipo, né? O cariótipo ele passa a ter um peso muito grande, com várias alterações sendo classificadas como de muito bom e prognóstico mais adverso, né, que a gente consegue classificar baseado nelas. E hoje também não é nossa realidade, porque a gente não consegue fazer o IPSS molecular, que analisa um conjunto de mutações e as suas associações que conseguem talvez estratificar um pouco melhor o risco desses pacientes e conseguir definir melhor quem merecia um tratamento de risco, alto risco ou não, né? E aí, quando a gente vai definir o tratamento da mielodisplasia, é fundamental não só o diagnóstico adequado, mas a estratificação adequada, porque isso muda tudo, né? Eu posso estar diante de um paciente fit ou não fit, mas se eu não soubesse se esse paciente é de risco alto ou não, eu não vou conseguir tratar ele da forma que ele mereceria. Então, quando eu estou diante de um paciente de alto risco, ou melhor, de baixo risco, basicamente a gente vai dar o suporte para aquele paciente. Eu vou fazer quelação de ferro quando for necessário, eu vou tentar evitar que aquele meu paciente transfunda, eu vou fazer PREX para esse meu paciente, para tentar dar qualidade de vida e evitar a transfusão para o paciente, tentar fazer manejo de infecção quando for o caso ali. Mas o grande detalhe é como eu vou manejar o paciente de alto risco. O paciente de alto risco, a gente tem que ter como primeira pergunta: esse paciente é ou não elegível ao transplante? Porque a mielodisplasia de alto risco, eu já sei que, pelo que a Manu colocou, há um benefício inequívoco do transplante, um benefício claríssimo do transplante. E a gente sabe que quando eu tenho uma mielodisplasia de alto risco, o transplante deve ser logo, tá? A gente não deve adiar o transplante para evitar que aquele paciente progrida, que ele perca performance status e ele chegue no transplante numa condição pior. Então, quando esse meu paciente não é elegível para o transplante, é um idoso muito frágil, é um paciente que tem muita comorbidade, ele vai ter aqueles scores pré-transplantes que mostra pontuação muito elevada, que o risco não compensaria o benefício, qual é a grande terapia desse paciente? A terapia hipometilante, sobretudo a azacitidina. A azacitidina tem benefício de sobrevida global nesse cenário, demonstrada em ensaio clínico, tá certo? Desde o final dos anos 2000, ali 2008, mais ou menos, eu não lembro bem o ano, se é 2000, 2012, algo desse tipo. A destabina também tem grandes benefícios, mas não tem a sobrevida global documentada como a azacitidina tem, talvez por isso que ela se popularizou tão mais do que a decetabina, tá? Mas o grande detalhe que a gente vê muito, infelizmente, é o que a Manu colocou bem aí mais no final. Muitos pacientes de alto risco, talvez seriam elegíveis com transplante, ficam, entre aspas, aí perdendo muito tempo fazendo hipometilante e deixa de ver se tem doador, deixa de ver da solicitação do pré-transplante, da solicitação do transplante, até mesmo no convênio, quando isso é o caso, que é uma situação que demora muito para ser feita, encaminhamento para o serviço de transplante no SUS. Então, o paciente perde muito tempo quando a equipe assistente não percebe que aquele paciente é de alto risco e, sendo elegível, ele mereceria do transplante, tá? E aí, nesse caso, nesse cenário, a gente padronizou, já tem um tempo que tem essa padronização, e esse guideline, inclusive o doutor Fernando participou, ratificou isso, e basicamente, quando eu tenho menos de 10% de blastos, eu não preciso de terapia ponte, tá? Eu não preciso por alguns motivos. Primeiro, que parece que não muda muito essa redução ali antes, e segundo, porque, além da questão de custo, né, que é uma coisa que na nossa realidade é muito relevante, mas a outra coisa é que, às vezes, você fazendo muito tratamento, aquele paciente que não era neutropênico, ele fica neutropênico com o tratamento, ele infecta, ele interna, ele se coloniza, ele ganha problemas que, às vezes, ele não precisaria ganhar, tá? Então, às vezes, a gente querer chegar no transplante com um cenário mais, entre aspas, redondo possível, com menos doença, com menos blasto, não faz tanto sentido no cenário da mielodisplasia. Diferente quando eu tenho mais de 10%, que já seria aquela SMD em transformação, que aí a gente sabe que teria que fazer alguma terapia para conseguir um controle de doença melhor, objetivando chegar no transplante. E o tratamento padrão, nesse cenário aí, né, com uma população maior de blastos, não é tão bem documentado, mas a gente sabe que os pacientes se beneficiam de hipometilante, sobretudo da azacitidina, tá? No cenário de SMD de alto risco,
não só focando nesse caso aí de ponte, como transplante ou não, a gente tem alguns trabalhos de fase 3 em andamento, colocando a associação Vidasa, né, azacitidina com venetoclax, se não me engano é o fase 3 Verona, tá? Ele coloca 14 dias de venetoclax, em vez dos 28 clássicos ali que a gente está acostumado do Vialiar. E ele não tem dados publicados, a gente tem alguns trabalhos menores, fase 1, 2 ali, que mostram que é uma associação que parece que vai ter benefício, que parece ser segura, mas não tem fase 3 publicada, até onde eu sei, nessa associação em mielodisplasia, sem ser leucemia mieloide aguda, no contexto da gente conseguir fazer ou uma terapia redutora ou mesmo no cenário do inelegível, né, como é na leucemia mieloide aguda, tá? Mas, como a Manu bem colocou, esses pacientes precisam de transplante quando factível, quando os pacientes vão ter performance para transplante, quando os pacientes não vão ter nenhuma comorbidade que contraindique o transplante, quando os pacientes vão ter também doador, tá? Hoje em dia, a gente fala que é difícil um paciente não ter doador, né? A gente tem sempre aquela máxima, né, do doador ideal, que seria doador aparentado, que pode ser idêntico, né, o HLA idêntico. Então, a gente avalia sempre, primeiramente, a questão dos irmãos. A gente inscreve o paciente no REREM para avaliar se o paciente vai ter um doador 8 em 8 ou 10 em 10 compatível para fazer esse transplante. Mas, cada vez mais, também no cenário da mielodisplasia, a gente faz muito transplante haploidêntico, tá? A gente tem experiência de transplante haploidêntico com irmãos e com filhos, né? Lembrar que mielodisplasia geralmente são pacientes idosos, então com pais seria praticamente inviável, né? Mas cada vez mais também tem experiência de mielodisplasia e de outras entidades com haplos de primos, né? Então, às vezes você pesquisa os aplósticos em primos, então é muito difícil, cada vez mais é mais difícil ainda, o paciente não ter um doador. Existe, mas é cada vez mais difícil. Esses cenários que a Manu colocou, que houve um aumento muito grande do haplo, é uma realidade, tanto nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que no Brasil aumentou até mais do que deveria a incidência de haplo. Muitos serviços, às vezes o pessoal esquece de escrever no REREM, porque dá trabalho mesmo, é chato, tem que colocar muita informação, tem que mandar coleta de CT, tem que colocar PRA, muita gente sabe que dá um trabalho a mais, então muita gente, tem um aplo, vai no aplo, mas isso não é adequado, né? A gente tem que entender que a gente tem dados hoje bem robustos que o doador não aparentado, jovem, né, sobretudo abaixo de 35 a 40 anos, para várias doenças, para leucemias, para mielodisplasia, parece ter desfechos melhores até do que os comparáveis da literatura, comparando com o transplante aparentado idêntico, tá? Então, a gente tem que inscrever o paciente no banco. Nosso banco, ele é interligado, né, com outros bancos mundiais, então é nosso papel fazer essa inscrição dos pacientes, certo? E a gente tem também um dado que vale a pena comentar, que houve um aumento muito grande no começo do ano 2020, por conta também do cenário da pandemia, né? A pandemia dificultou muito a doação do não aparentado. Então, muitos dados ali em 2020, 2022, teve um boom muito grande, um pico de aplo, que a gente espera que vá dar uma certa caída aí com a tranquilidade maior que houve após, tá? E de transplante, cada vez mais que a gente entende que tem muito paciente que tem indicação, eu consigo estratificar bem, eu tenho um cenário grande de pacientes de alto risco. E cada vez mais vários centros têm uma experiência maior com transplante halogênico, os resultados vão ficando cada vez melhores. A gente tem mais disposição de condicionamentos de intensidade reduzida. Alguns serviços fazem dosagem de nível sérico de busulfano e conseguem fazer uma dose com intensidade reduzida. A gente tem profilaxia de GVHD melhores hoje em dia. Às vezes, a plataforma do ciclo pós dentro e fora do aplo idêntico. Países desenvolvidos têm letemovir, que consegue fazer a prevenção de citomegalovírus, um cenário que a gente sabe que é uma das principais complicações do pós-transplante. A gente encara bem mais fazer transplante nos pacientes idosos. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos, cada vez mais, um aumento da proporção do RIC
versus mielablativo, porque é uma doença que é mais comum em idoso. No paciente de 65, 70 anos, a gente não vai topar em fazer um mielablativo naquele paciente, a gente vai tentar fazer o RIC. Cada vez mais a gente vai conseguir transplantar mais esse perfil de paciente. Então, essa proporção vai tender a aumentar para o grupo do RIC. Tá? Então, a gente vai ter mais pacientes idosos sendo transplantados. Lembrar que desde 2015, pelo menos, 17 ali, a gente vai ver que esses dados americanos e europeus são pacientes que estão em vigência de Letermovir, tá? Então, às vezes é difícil a gente extrapolar todos esses dados, é complexo para a gente. O citomegalovírus é um grande problema para a gente e a gente não é uma realidade no nosso país, no cenário de estudos, que é o que impera, né, que reina os transplantes aqui no nosso país, tá? E de pós-transplante, comentar algumas coisas a mais. Se NGS não é realidade para o diagnóstico, quanto mais para fazer DRM, né, de mutações para a gente seguir. Então, a gente nem não sabe nem o valor da DRM por NGS de várias mutações e, sobretudo, na nossa realidade. Então, isso é uma coisa muito longe da gente, né? A gente sabe que o paciente idoso é um paciente que tem uma morbimortalidade maior de GVHD e, ao mesmo tempo, é um paciente que fez RIC. Então, se eu manter a imunossupressão muito tempo, pode ser que a doença volte mais rápido, né? Então, é um cobertor bem curto que a gente vai ter que administrar. De modo geral, a gente vai sempre querer tirar a imunossupressão com 3 meses ali do transplante, mas a gente sabe que a reincidência da imunossupressão por flare de GVHD é muito alta e a gente não tem a terapia padrão ouro, tanto para GVHD agudo quanto crônico, nos pacientes córtico-dependentes ou corte-refratários, que é o ruxolitinib, né, que é o Jakavi. Então, é um cenário que ele é desafiador nesse caso, e a gente entende também que existe uma correlação de CMV com reativação com GVHD. O paciente tem GVHD, você faz corticoide, o corticoide reativa o vírus e fica aquela cascata que parece que não tem fim, né? Então, a gente não ter Letermovir é ruim até para o GVHD também. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, sobretudo no cenário do SUS, realmente é desafiador, é uma coisa que cada vez mais os norte-americanos, europeus, eles impressionam com o que a gente tem feito, porque não é simples, esse manejo é um manejo muito de cobertor curto, né? Então, acho que era basicamente isso que eu queria comentar um pouquinho. Acho que a aula da Manu foi bem, bem completa. Deu para abordar os principais temas. E vocês aí que assistiram, tá alguma dúvida? Algum dos meninos querem comentar? Algum dos R2? Felipe tá por aí, eu não sei. Pessoal, bom dia, só parabenizar a Manu, né? Aí, você já reforçou bem, né, os pontos, mas acho que os dados relevantes que a Manu traz, né, tanto a questão da estratificação com o painel molecular, né, que ajudaria melhor a gente a definir o melhor paciente, né, aqueles pacientes que ficam no meio termo, que a gente fica na dúvida se vai ou não vai para o transplante, e a própria também um bom resultado com condicionamento de intensidade reduzida, né. A gente também tem muitos pacientes, pelo próprio questão do diagnóstico da doença, né, ser mais em pacientes idosos, né, então também são pacientes que são limítrofes na avaliação clínica, né, para elegibilidade para um condicionamento meloablativo. Esse dado que a Manu trouxe sobre bons resultados também com redução de intensidade também reforça, né, a necessidade desses pacientes serem avaliados no transplante, né, mas isso, parabenizar aí pela aula. Alguém mais? Gustavo? Maria Laura? Eu queria também parabenizar a Manu, uma coisa que até você chegou a comentar, Lucas, que era a questão aí da possibilidade de associação do venetoclax, né, com azacitidina nos pacientes com excesso de blastos. Saiu até um trabalho recente aí mostrando realmente um aumento de taxa de resposta, resposta medular, inclusive, não só melhoria do ponto de vista de resposta hematológica, mas também de resposta medular completa.
E talvez aí nesse fase 3 aí no Verona, a gente consiga ver inclusive uma melhoria do ponto de vista de sobrevida, né? Já que esses pacientes vão chegar melhor para o transplante, vão ter mais condições de serem submetidos a um transplante, em especial aí no contexto de intensidade reduzida. Então, acho que é um trabalho que a gente está ansiando aí no contexto da SMD. Parabenizar mesmo a Manu pela apresentação. E acho que é isso. Todo mundo já pontuou bastante com relação à aula. E uma coisa que o Dr. Fernando comenta muito, né? Acho que vocês lembram disso, acho que vocês devem lembrar do Dr. Fernando, a questão da avaliação geriátrica ampla, que realmente é importante, né? Porque são pacientes idosos, sendo pacientes idosos, a gente precisa entender a complexidade daquele idoso ali, né? E aquilo ajuda muito a definir quem é que vai para a rota de transplante e quem não vai, né? Então, essa definição é uma coisa difícil, complexa e que, às vezes, ela é dinâmica, né? Muitas vezes a gente tem um paciente no começo, que a gente olha aquele paciente, esse cara vai para o transplante com certeza, essa senhora vai conseguir ser para o transplante e depois a doença evolui de tal forma que o paciente perde aquela performance de forma muito rápida, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar. E também o contrário, né? Às vezes o paciente está com anemia tão sintomática, a gente entende que ele é mais frágil do que ele realmente era, né? E, às vezes, aquele idoso que estava faltando aquele cuidado clínico ali, uma compensação de comorbidade mesmo, que quando ele começa a passar em consultas médicas recorrentes, ele começa a dar uma organizada e você vê que, cara, aquele paciente talvez dá para a gente cogitar fazer o transplante. Então, essas decisões devem ser cogitadas no diagnóstico, mas elas devem também ser revisitadas ao longo do segmento do follow-up, né? Porque isso realmente é dinâmico, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Eu queria parabenizar de novo a Manu e acho que dá para a gente encerrar a nossa reunião de hoje e tocar a quarta-feira de trabalho. Tchau. Obrigada, Lucas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.